Graça e paz, amados. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista está falando a respeito de uma comparação de vida daquele que teme a Deus e daquele que não teme. E é interessante que ele coloca justo como aquele que teme a Deus e ímpio aquele que não teme a Deus. Logo, começando o Salmo 1, ele diz que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado, Makarios, no grego, significa feliz, exultante, uma pessoa que vive de bem com a vida. Bem-aventurado é o termo original colocado na palavra de Deus, Makarios, que significa bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus nos orienta a respeito de pessoas que influenciam as nossas vidas. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. Muitos têm tentado influenciar e têm conseguido influenciar muitas pessoas na sociedade, porque, na verdade, elas não têm prazer na lei do Senhor. Elas não buscam mais ler a Bíblia e nem ouvir as pessoas que pregam a palavra de Deus. Não têm mais prazer nas coisas de Deus. Por isso, eles estão seguindo o conselho dos ímpios. Estão andando segundo o conselho dos ímpios. Não estão mais prestando atenção naquilo que a palavra de Deus revela. Hoje, o politicamente correto é completamente inverso ao que revela a palavra de Deus. Vai no sentido contrário. E é o que as pessoas têm por parâmetro em suas vidas. A orientação de especialistas em diversos assuntos. Os especialistas que falam nas rádios, que falam na TV, são aqueles que estudaram um assunto por muitos anos, se encheram de conhecimento daquele assunto, se encheram de filosofias, estão cheios do conhecimento daquele assunto, mas estão completamente vazios de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus como ela deve ser pregada, somos taxados muitas vezes de fascistas, muitas vezes de pessoas que vão na contramão do progresso, porque essas pessoas se dizem progressistas. E o salmista diz que o homem que realmente é bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que ele fizer prosperará. Revelação da palavra de Deus. E faz uma comparação com os ímpios, porque os ímpios têm uma aparência de prosperidade,
no sentido material, no sentido, muitos ímpios são bilionários, muitos ímpios têm muitas propriedades, muitos ímpios têm bens que proporcionariam viver milhares de anos, mas são mesquinhos, não contribuem com as pessoas que realmente necessitam. Pelo contrário, muitas vezes até prejudicam a vida dessas pessoas com os seus ensinamentos que vão no sentido contrário da palavra de Deus. E a Bíblia, neste Salmo 1, faz uma comparação com esses ímpios e diz, a partir do versículo 4 do primeiro Salmo, ele diz: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, como aquela palha que é levada pelo vento de um lado para o outro. Não tem uma firmeza espiritual, são apenas casca, são apenas a parte exterior que as pessoas podem ver, prosperidade material, riquezas, bens materiais, mas por dentro vazios de Deus, sem compromisso com Deus, sem vontade de ouvir a palavra, não tem prazer na lei do Senhor. E a palavra de Deus diz: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os preceitos colocados pelos escritores sagrados que vão completamente na direção contrária dos ensinamentos dos especialistas que hoje se pronunciam no rádio, na TV e nos meios de comunicação como pessoas que estão cheias de razão, cheias de verdade, proclamando novos valores, invertendo os valores que são preciosos à sociedade, e muitos contrários até à família tradicional. Esses são os ímpios que dão conselhos, pessoas preparadas em matérias, pessoas preparadas em assuntos que vão no sentido contrário da palavra de Deus. Há muitos séculos, Satanás trabalha para inverter a ordem dos fatores. Isaías capítulo 5, versículo 20, ele escreve: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Hoje, nós estamos vivendo essa triste realidade, a inversão de valores. Se os escritores bíblicos vivessem nos dias atuais, muitos deles estariam presos por crime de opinião, porque eles são taxativos. Não existe isso que o progressismo, os liberais estão colocando como doutrina, como politicamente correto. Isso é totalmente contrário à revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta no sentido de termos temor a Deus, de não nos determos no caminho dos pecadores, de não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas principalmente de não andarmos no conselho dos ímpios. Esse é o conselho dos ímpios. O que eles dizem ser politicamente correto, o que eles dizem que é o certo, na verdade é o errado. E hoje nós estamos sendo proibidos de pregar a verdade. Não estamos nem podendo pregar a verdade. Agora, pessoas estão presas porque criticaram o erro. Mas hoje a inversão de valores está tão grande que não podemos nem sequer pregar toda a verdade da palavra de Deus. Existem textos na palavra de Deus
que são evitadas por muitos pregadores, porque se eles pregarem isso, serão taxados de pessoas agressivas, de pessoas homofóbicas, que pregam contra o progressismo, contra o liberalismo, e eles podem até ser processados e presos. Por isso, o que a palavra de Deus nos orienta é que nós temos que buscar a presença do Senhor. E Isaías, quando ele coloca que essas pessoas que põem as trevas por luz e a luz por trevas, ele diz: ai deles, porque talvez neste mundo eles não tenham muitas consequências, mas essa vida não é eterna. A vida eterna é depois que nós partirmos daqui, e eles terão que prestar conta. Isaías escreve: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Essa triste realidade que nós vivemos hoje, com a inversão de valores, vai levar o mundo a uma situação caótica, porque os que são corretos, os que são justificados por Deus, porque aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, eles vão ser marginalizados aos poucos e não são aceitos na maior parte da sociedade, porque existem barreiras que Satanás já colocou, barreiras do certo, do politicamente correto, que vão completamente contra a palavra de Deus. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. A inversão de valores, ela pode perdurar aqui por algum tempo, mas ela vai cair por terra. E naquele dia nós veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve, porque é isso que está revelado na palavra de Deus. Precisamos ser sempre firmes naquilo que a palavra de Deus nos revela, para sermos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios está aí. É só ligar a TV ou o rádio e teremos muitos conselhos de ímpios. Então, é só evitar esses conselhos dos ímpios e buscar orientação para a sua vida, para a vida da sua família, na palavra de Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas temos que buscar conselho, ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite, porque se assim o fizermos, seremos bem-aventurados e prosperaremos no sentido espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.